Senhor nosso Deus e Pai Celestial, neste momento, me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma sedenta, buscando Tua presença transformadora. Sei que Tu és o Deus que fala, que age e que se revela àqueles que verdadeiramente Te procuram. A vida, em sua complexidade e desafios, muitas vezes nos mergulha em um turbilhão de vozes, opiniões e preocupações que obscurecem Tua voz suave e persistente. Há dias em que a incerteza paira como uma névoa densa, impedindo-nos de enxergar o caminho que devemos trilhar, e a dúvida se instala, tentando minar nossa fé e confiança em Teus planos. Sentimos-nos perdidos em meio às nossas próprias angústias, escutando os ecos de nossos medos e as pressões do mundo ao nosso redor, esquecendo que em Ti encontramos a verdadeira paz e a direção certa. É nesse cenário de clamor silencioso, Senhor, que venho a Ti. Não busco respostas superficiais ou soluções rápidas para problemas pontuais, mas sim um realinhamento profundo com Tua vontade soberana. Anseio por ouvir Teu sussurro em meio ao ruído, por discernir Tua verdade em meio às falsidades, por sentir Tua mão nos guiando quando nossos próprios passos vacilam. A rotina, as responsabilidades e as tribulações do dia a dia podem nos afastar da intimidade que tanto desejamos, criando uma distância que dói na alma. Quantas vezes nos sentimos desconectados, como se houvesse uma barreira invisível entre nós e o céu, e nesse vazio, a solidão parece nos abraçar com mais força. É um desejo visceral de ser lembrado por Ti, de ser amado e guiado diretamente por Tua palavra, que me impele a esta súplica. Esta oração não é apenas um momento de pedir, mas um convite para que Tua voz ressoe em meu interior, moldando meus pensamentos, curando minhas feridas invisíveis e fortalecendo minha fé. Em um mundo que valoriza o barulho e a exibição, busco o silêncio que revela Tua glória, a quietude que me permite escutar Teu coração. Há momentos em que as escolhas parecem avassaladoras e a responsabilidade de acertar nos paralisa. Em outros, a dor de uma perda ou a frustração de um sonho adiado nos deixam em um estado de apatia, onde a própria esperança parece ter se esvaído. É para essas lacunas da existência, para esses desertos da alma, que Tua voz é mais necessária, trazendo o bálsamo do óleo e o renovo do orvalho. A intenção aqui é estabelecer um canal direto de comunicação, onde eu possa me despir de minhas próprias limitações e me abrir completamente à Tua sabedoria infinita. Não se trata de uma busca por milagres grandiosos nos moldes que tantas vezes imaginamos, mas pela manifestação divina no ordinário, pela clareza que Tua palavra traz a cada decisão, pela força que Tua presença confere a cada passo. A necessidade é premente, sentir que não estou sozinho em minhas batalhas, que cada luta é travada com Tua orientação, que cada vitória é fruto da Tua graça sendo derramada sobre mim. É a fome de ser cuidado, de ser compreendido em minha totalidade por aquele que me criou, que me traz a este momento de entrega e expectativa. Quero aprender a distinguir Tua voz em meio a tantas outras, a reconhecer o toque suave do Teu Espírito em meu coração, a ser guiado por Tua verdade inerrante. A vida nos apresenta encruzilhadas constantes, e em cada uma delas, a necessidade de Tua direção é avassaladora. As incertezas sobre o futuro, as dúvidas sobre o presente e as mágoas do passado podem nos aprisionar, e apenas Tua voz de amor e esperança pode nos libertar. Esta oração é um compromisso de escuta ativa, de um coração verdadeiramente disponível para receber o que tens a dizer, sem resistência, sem reservas. É um ato de fé que reconhece Tua soberania e a Sua capacidade de falar de maneiras que transcendem a compreensão humana. E assim, Pai, humildemente me apresento, não com a ânsia de ser espetacularmente tocado, mas com o desejo profundo e sincero de que Tua palavra se torne a bússola que guia cada aspecto da minha existência. Anseio pela clareza que só Tu podes oferecer, pela paz que só Tu podes dar, que neste instante o véu seja removido e eu possa experimentar a intimidade de ouvir a voz do meu Criador, falando diretamente à minha alma, transformando o meu ser e direcionando o meu caminhar. Conforme nos aprofundamos nesta busca pela comunicação divina,
é essencial reconhecer como a escuta ativa se manifesta em ações práticas, transformando a teoria em vivência espiritual. Não se trata apenas de silenciar o ruído externo, mas de dominar a cacofonia interna de pensamentos acelerados, preocupações incessantes e o fluxo contínuo de autocrítica, que muitas vezes nos impede de captar as nuances da voz de Deus. Reflitamos, por exemplo, sobre a tentação de racionalizar excessivamente cada impulso espiritual, buscando explicações lógicas e científicas para algo que transcende a mera análise intelectual. Essa inclinação natural, embora útil em outras esferas da vida, pode atuar como um bloqueio, impedindo que a intuição divina, manifestada em um sentimento de paz profunda ou em uma convicção repentina, se estabeleça. Ademais, a aplicação prática desta escuta se revela na forma como lidamos com as pequenas decepções e os contratempos diários. Em vez de ver um engarrafamento inesperado como um mero inconveniente, podemos encará-lo como uma oportunidade de reflexão silenciosa, um convite para entregar a Deus a pressa que nos consome e para buscar a calma em meio à adversidade. Da mesma maneira, uma conversa que não sai como esperado, ou um plano que dá errado, pode ser um ponto de partida para dialogar com o Espírito Santo, indagando sobre as lições ocultas e os ajustes necessários em nosso próprio caráter. Essa postura receptiva e investigativa, em vez de resignação passiva, permite que a voz de Deus direcione não apenas os grandes eventos de nossa vida, mas também a tapeçaria intrincada de nossos momentos cotidianos. Outro aspecto crucial é a importância de cultivar momentos de verdadeira ociosidade espiritual, onde a mente não está focada em tarefas ou em alcançar metas externas, mas em simplesmente estar na presença de Deus. Pense na imagem de um campo fértil esperando a chuva. Essa chuva é a palavra e a presença de Deus, mas a terra precisa estar arada e pronta para recebê-la. Da mesma forma, nossos corações precisam ser preparados através de uma rendição intencional, descartando a necessidade de sempre estar produzindo ou realizando. Essa rendição permite que a voz divina penetre em camadas mais profundas de nosso ser, tocando em áreas que a atividade frenética do dia a dia frequentemente negligencia. Por conseguinte, a disposição para agir em conformidade com o que ouvimos é o selo final desta comunicação. De nada adianta discernir a vontade de Deus se permanecermos inertes, relegando essas revelações a meras reflexões teóricas. Consideremos uma situação em que sentimos um forte impulso de estender a mão a alguém em necessidade, seja através de uma palavra de encorajamento ou de um auxílio prático. Ignorar esse chamado interno, justificando a inação com base em compromissos ou na falta de tempo, é, na essência, silenciar a voz que nos orienta. A fé, em sua manifestação mais vibrante, exige uma resposta ativa, uma tradução da escuta em ações concretas que honrem o que foi revelado. Por fim, é vital compreender que a voz de Deus nem sempre se manifesta com um estrondo audível ou uma iluminação sobrenatural espetacular. Frequentemente, ela chega de maneiras sutis, um pensamento renovado sobre um problema persistente, uma súbita clareza sobre uma decisão difícil, ou um sentimento inabalável de paz que contradiz as circunstâncias externas. Cultivar a disciplina de prestar atenção a esses sussurros divinos, mesmo quando parecem insignificantes, é o que fortalece nossa capacidade de discernimento espiritual ao longo do tempo. É como treinar o ouvido para reconhecer uma melodia específica em meio a uma orquestra complexa. Requer prática, paciência e uma profunda confiança de que a melodia divina está sempre presente, aguardando ser ouvida. Aprofundando a nossa jornada na escuta divina, é imperativo focarmos na forma como a intuição, essa percepção sutil e imediata, atua como um canal primordial para a voz de Deus manifestar-se em nós. Não se trata de um mero palpite ou de uma resposta puramente emocional, mas de um conhecimento que brota de uma fonte mais profunda, um discernimento que precede a análise racional. Pensemos, por exemplo, na sensação de incômodo que surge ao considerar uma determinada ação, não por medo das consequências externas, mas por uma convicção interna de que ela desvia do caminho mais íntegro. Essa inquietação, quando não é simplesmente descartada como ansiedade, pode ser o primeiro sinal de um alerta divino, convidando à reavaliação e à busca por uma alternativa mais alinhada com os princípios divinos. Além disso,
A predisposição para acolher a verdade, mesmo quando ela nos confronta ou desafia nossas crenças arraigadas, desempenha um papel crucial. Ora, a voz de Deus frequentemente desafia nossas perspectivas limitadas e nossos preconceitos ocultos. Consideremos uma situação em que somos chamados a perdoar alguém que nos causou profunda dor. A racionalização pode argumentar que a ofensa foi grave demais para ser esquecida, ou que a outra parte não merece o perdão. Contudo, a palavra divina, sussurrada em nosso interior, pode apresentar uma nova ótica, enfatizando a necessidade de liberar o peso do ressentimento para nossa própria libertação espiritual. Essa abertura para a transformação, mesmo quando dolorosa, é o terreno fértil onde a verdade divina pode germinar. Um outro aspecto essencial é a prática da gratidão contemplativa, que vai além de simplesmente agradecer por bênçãos recebidas. Trata-se de um estado de espírito onde reconhecemos a bondade imanente em cada detalhe da existência, percebendo a mão de Deus até mesmo em circunstâncias adversas. Essa atitude de reconhecimento reverente abre os nossos ouvidos de uma maneira única. Reflitamos sobre um dia que, à primeira vista, parece ter sido marcado por fracassos ou frustrações. Ao invés de nos deixarmos consumir pelo pessimismo, podemos pausar para identificar as pequenas vitórias ou as lições aprendidas, percebendo como cada experiência, por mais desafiadora, contribui para o nosso crescimento. Essa perspectiva ampliada revela a voz de Deus não apenas nos momentos de clareza, mas também nas teias complexas da vida. Ademais, a maneira como gerenciamos nossos relacionamentos imediatos pode ser um reflexo direto de nossa escuta espiritual. Quando nos sentimos impelidos a oferecer palavras de conforto a um amigo que está sofrendo, ou a demonstrar paciência com um colega de trabalho cujas falhas nos incomodam, estamos, na verdade, sendo canais da voz amorosa de Deus. Pensemos numa situação em que a comunicação em família se tornou tensa. A necessidade de intervir com um gesto de reconciliação ou uma palavra de compreensão, mesmo diante da relutância alheia, pode ser um convite claro para agir em harmonia com os ensinamentos divinos. Essa disposição para ser um agente de paz e amor nas esferas mais próximas de nossa vida é uma manifestação tangível da escuta atenta. Finalmente, é fundamental reconhecer que a voz de Deus, ao ser recebida, frequentemente nos impele a uma ação que exige coragem e confiança, indo além de nossa zona de conforto. Consideremos a possibilidade de sermos chamados a compartilhar nossa fé com alguém que se demonstra receptivo, mesmo que isso implique enfrentar o medo da rejeição. Essa iniciativa, brotada de uma convicção interior, não é um ato de arrogância, mas a resposta natural a um direcionamento divino. A fidelidade à voz que nos guia se manifesta na ousadia de dar o próximo passo, confiando que aquele que nos chamou também nos capacitará para a tarefa. O discernimento da voz divina também se manifesta na maneira como lidamos com as expectativas alheias versus os chamados internos. Em diversas ocasiões, somos pressionados a seguir caminhos traçados por outros, pais, amigos, sociedade, caminhos que nem sempre ressoam com o propósito mais profundo que Deus plantou em nós. Um jovem artista, por exemplo, pode sentir um chamado irresistível para expressar verdades universais através de sua arte, enquanto a família o incentiva a buscar uma carreira mais tradicional e economicamente estável. O conflito surge da necessidade de honrar aqueles que nos amam, mas também de obedecer à convicção íntima que vem de Deus. Avaliar a origem dessa convicção é primordial. Ela promove o bem, a verdade, o amor, ou é fruto de orgulho, rebeldia ou vaidade? Ao buscar clareza nesse embate, é crucial não julgar precipitadamente os motivos alheios, mas antes, investigar a autenticidade da própria voz interior, filtrada pela sabedoria bíblica e pela comunhão com outros cristãos maduros. Outro sim, a paciência ativa, em contraste com a espera passiva, é um componente vital na escuta de Deus. Há um tempo para ouvir e um tempo para agir, mas o discernimento desse tempo é um dom a ser cultivado. Um empreendedor espiritual pode ter uma visão clara para um novo ministério, mas se lançar impulsivamente, sem a devida preparação ou sem sentir o timing correto de Deus, pode levar ao fracasso e à desilusão.
A verdadeira escuta divina envolve a disciplina de esperar o momento certo, enquanto se mantém engajado em ações preparatórias e em oração persistente. Pense na agricultura. O agricultor não força a semente a brotar, mas prepara o solo, planta com cuidado e aguarda a chuva e o sol nos tempos adequados. Da mesma forma, em nossa jornada espiritual, preparamos o terreno de nossos corações e mentes, enquanto cultivamos a confiança de que Deus proverá o momento e os recursos necessários para o desabrochar de seus propósitos. Adicionalmente, é importante considerar como a humildade intelectiva molda nossa capacidade de ouvir. A presunção de já saber tudo, ou de que nossos próprios raciocínios são infalíveis, pode criar uma barreira intransponível para a revelação divina. Um líder de igreja, por exemplo, que se apega rigidamente a métodos e doutrinas estabelecidas há muito tempo, pode falhar em discernir a direção que o Espírito Santo deseja imprimir à congregação em um novo contexto cultural ou em resposta a novas necessidades sociais. Reconhecer a própria finitude intelectual e estar aberto à possibilidade de que Deus fale através de novas interpretações das Escrituras ou de novas abordagens práticas é um sinal de maturidade espiritual. Essa abertura não é uma negação da verdade, mas um aprofundamento na compreensão dela, permitindo que a luz divina ilumine áreas antes obscurecidas pela tradição ou pelo costume. Por conseguinte, a escuta de Deus também é testada pela forma como reagimos às provações que nos cercam. Diante de uma doença grave, de uma perda financeira ou de um conflito interpessoal arrasador, a tentação de cair no desespero ou de questionar a bondade de Deus pode ser avassaladora. No entanto, é precisamente nesses momentos de maior vulnerabilidade que o silêncio aparente de Deus pode ser uma oportunidade para um diálogo mais profundo. Ele não está ausente, mas pode estar nos guiando através de um processo de refinamento, onde a perseverança na fé, mesmo sem respostas imediatas, fortalece nosso caráter espiritual. Um guerreiro, ao enfrentar uma tempestade no mar, confia na bússola e na experiência do capitão, mesmo quando as ondas ameaçam engolir o navio. Da mesma forma, em meio às tormentas da vida, aprendemos a confiar na orientação divina, mesmo quando o mar da incerteza parece impetuoso. Finalmente, vale ressaltar que a voz de Deus se manifesta de forma consistente com a sua própria natureza: amor, verdade, justiça e misericórdia. Qualquer direção que pareça contradizer esses atributos essenciais deve ser examinada com cautela. Um indivíduo que se sente guiado a enganar os outros em nome de Deus, por exemplo, está claramente distorcendo a mensagem divina. A coerência do chamado com o caráter imutável de Deus é um filtro indispensável. Pense em uma melodia. Se uma nota dissonante é introduzida repetidamente, a harmonia geral é comprometida. Da mesma forma, se uma suposta mensagem divina contém elementos de crueldade, engano ou egoísmo, ela não provém da fonte pura da verdade. Essa observância da sintonia com o caráter divino assegura que nossa escuta esteja verdadeiramente alinhada com a vontade celestial. A forma como nos relacionamos com a imperfeição, tanto a nossa quanto a alheia, é um campo fértil para a voz de Deus se manifestar, moldando nosso caráter de maneiras que poucas outras experiências conseguem. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a frustração gerada por suas próprias falhas recorrentes. Por exemplo, a dificuldade persistente em manter a disciplina em um hábito que você sabe ser bom, como a leitura diária ou a prática regular de exercícios, pode gerar um ciclo de autocrítica paralisante. É nesse ponto que a voz de Deus se revela não como uma repreensão severa, mas como um convite à autocompaixão informada e à perseverança renovada. Em vez de sucumbir à vergonha, que nos isola e nos impede de buscar ajuda ou tentar novamente, o Espírito Santo nos lembra de que somos amados, não por nossa perfeição, mas por quem somos em Cristo. Essa compreensão não nos exime da responsabilidade de buscar a melhoria, mas nos oferece a graça necessária para levantar após mais uma queda, com a confiança de que o processo de santificação é contínuo e que cada esforço, mesmo os imperfeitos, é valioso aos olhos de Deus. Em contrapartida, a forma como respondemos às falhas dos outros revela outra camada de escuta espiritual. Quando um colega de trabalho comete um erro que impacta negativamente um projeto,
nosso impulso inicial pode ser de irritação ou de um julgamento rápido e severo. No entanto, a voz de Deus, nessa circunstância, nos convida a considerar as pressões, as dificuldades ou as limitações que aquela pessoa pode estar enfrentando. Pense na situação de um líder de equipe que, ao invés de culpar publicamente um membro por um lapso na entrega, opta por uma conversa privada e empática, buscando entender as causas do erro e oferecendo suporte para evitá-lo no futuro. Essa resposta pastoral, em vez de punitiva, não apenas demonstra a misericórdia de Deus em ação, mas também cria um ambiente de confiança e segurança, onde a própria pessoa que errou pode se sentir mais receptiva à orientação divina para corrigir seu curso. A escuta aqui se traduz em uma ação que reflete a própria natureza de Deus: oferecer graça sem anular a verdade. Ademais, a capacidade de discernir a voz de Deus é acentuada pela forma como navegamos a incerteza inerente à vida, especialmente em momentos de transição significativa. Imagine a situação de um jovem recém-formado, diante de múltiplas oportunidades de carreira, cada uma com seus próprios atrativos e riscos. A pressão para tomar a decisão certa pode ser imensa, gerando ansiedade e medo de cometer um erro irreversível. Nesse cenário, a voz de Deus não se manifesta como uma resposta direta e inequívoca sobre qual caminho seguir, mas como um sussurro de paz que acompanha a opção mais alinhada com seus propósitos, ou um sentimento de inquietação que sinaliza um desvio. A chave está em cultivar a habilidade de distinguir essa paz divina do mero conforto da familiaridade ou da ausência de desafios. A escuta atenta, neste caso, envolve a oração pela sabedoria, a busca por conselhos prudentes e a confiança de que, mesmo que a escolha não seja a mais óbvia, Deus pode operar em qualquer circunstância para cumprir seus planos. Por outro lado, a maneira como lidamos com a dor emocional, seja ela causada por um relacionamento rompido, uma perda significativa ou uma desilusão profunda, oferece um canal particular para a voz divina. Em vez de nos fecharmos em nossa mágoa, transformando-a em amargura ou autocomiseração, somos convidados a trazer essa dor à presença de Deus. Considere alguém que perdeu um ente querido de forma inesperada. O impulso natural pode ser o de questionar o porquê, com revolta, ou de se afastar de Deus, sentindo-se abandonado. Contudo, a voz de Deus se manifesta como um consolo que transcende a compreensão humana, não eliminando a dor imediatamente, mas oferecendo uma esperança que se ancora na eternidade. É a promessa de que Ele está perto dos que têm o coração quebrado e que o tempo dele é perfeito para a cura e o renovo. Essa escuta implica permitir que Deus trabalhe nas profundezas de nossa alma, transformando o luto em redenção gradual. Agora, concentre-se em como a capacidade de discernir a voz de Deus se manifesta na forma como lidamos com o chamado para a generosidade sacrificial, indo além da simples contribuição financeira. Pense em uma situação onde você se sente impelido a doar seu tempo e energia para um projeto comunitário que, à primeira vista, parece demandar um sacrifício pessoal considerável, talvez a renúncia a um fim de semana de descanso, ou a dedicação de horas que poderiam ser usadas para avançar em sua própria carreira. A voz de Deus, nesse contexto, não é um mero incentivo à benevolência, mas um convite para reconhecer que o verdadeiro valor não reside no que acumulamos para nós mesmos, mas naquilo que compartilhamos para abençoar outros. Essa escuta ativa se traduz em uma disposição para priorizar o impacto na vida de alguém sobre o conforto próprio, percebendo que o reino de Deus é construído sobre atos de amor que transcendem transações materiais. Além disso, observemos como a escuta de Deus se revela na forma como interpretamos e respondemos às oportunidades de discipulado, tanto em buscar mentores, quanto em ser um mentor para outros. Considere um cristão experiente, que sente uma forte motivação para guiar um jovem crente recém-chegado à fé, dedicando tempo a explicar as Escrituras, a aconselhar sobre os desafios da vida cristã e a modelar um caminhar de fé autêntico. Essa iniciativa, quando alinhada com o caráter de Deus, não é apenas um ato de generosidade, mas uma resposta direta ao mandamento de fazer discípulos. Da mesma forma, um crente mais novo, ao reconhecer a sabedoria e a integridade em um irmão ou irmã mais maduro na fé, deve buscar essa comunhão, demonstrando humildade e um desejo genuíno de crescimento.
A escuta, aqui, não é apenas receptiva, mas proativa, buscando ativamente a comunhão que edifica o corpo de Cristo. Ademais, examinemos como a capacidade de ouvir a voz de Deus é testada pela forma como lidamos com a tentação de buscar reconhecimento humano por nossos feitos espirituais. É fácil, ao dedicar tempo a um ministério ou ao realizar um ato de bondade, sentir o desejo de que outros percebam e elogiem nosso esforço. No entanto, a voz de Deus nos chama a uma motivação pura, onde o nosso principal objetivo é glorificá-lo, e não a nós mesmos. Pense em um voluntário que investe horas em preparar marmitas para pessoas em situação de rua. Se o seu principal anseio é ser visto por outros como generoso, essa ação, embora louvável em si, carece da profundidade que a devoção genuína a Deus proporciona. A escuta atenta implica em inquirir o próprio coração. Estou fazendo isso para Deus ou para os homens? Buscando alinhar nossas motivações com a sua glória. Em seguida, consideremos como a voz de Deus se manifesta em nosso discernimento sobre o uso do nosso tempo e talentos para o avanço do Evangelho, especialmente em contextos onde a comunicação é desafiadora. Pense em um profissional de tecnologia que sente o chamado para usar suas habilidades em desenvolvimento de software, para criar ferramentas que facilitem a disseminação da mensagem cristã em regiões onde o acesso à Bíblia é restrito ou controlado. Essa aplicação prática da fé, fundamentada em uma escuta que une propósito divino com dons naturais, transcende a mera doação de recursos. É um compromisso em investirmos aquilo que nos foi confiado para um propósito maior, reconhecendo que cada faceta de nossa vida pode e deve ser um canal para a expansão do reino. Essa abordagem demonstra uma escuta que integraliza a vida e a fé. Por fim, avaliemos como a paciência em aguardar a revelação divina, especialmente quando confrontados com um silêncio aparente, é um ato de confiança profunda. Há momentos em que, após buscar fervorosamente a direção de Deus, a resposta não vem de maneira imediata ou clara. Nesse ínterim, a tentação de procurar respostas em fontes não confiáveis ou de agir por conta própria pode ser forte. A verdadeira escuta, contudo, envolve cultivar uma serenidade interior, um estado de expectativa vigilante que confia na promessa de que Deus não nos deixará sem sua orientação. Pense em um líder de célula que, ao planejar as próximas reuniões, não tem uma visão clara sobre qual tema abordar, mas decide manter a regularidade das atividades, orar persistentemente e confiar que a inspiração divina surgirá no tempo certo. Essa fé prática na providência divina, mesmo na ausência de respostas imediatas, é uma demonstração poderosa de que estamos verdadeiramente sintonizados com o coração de Deus. Ao entrelaçarmos os fios que tecem a tapeçaria de nossa jornada espiritual, percebemos que a comunicação divina não se limita a eventos extraordinários ou revelações espetaculares, mas se manifesta na intrincada trama do cotidiano, aguardando ser discernida. A maneira como navegamos as imperfeições, tanto as próprias quanto as alheias, revela a profundidade de nossa escuta, transformando desafios em oportunidades de graça e aprendizado. Essa vivência, ao invés de nos paralisar em autocrítica ou em julgamentos apressados, nos convida a uma compaixão informada, um reflexo direto da misericórdia que nos é oferecida. É nesse abraço de aceitação, que reconhece nossa condição humana sem justificar o erro, que a voz do Pai encontra terreno fértil para nos moldar e nos fortalecer. Nossa resposta à incerteza, em especial nas encruzilhadas da vida, também ilumina o caminho dessa escuta ativa. A transição por momentos de profunda mudança, onde o futuro se apresenta nebuloso e as escolhas parecem carregar um peso incalculável, não é um convite ao desespero, mas há uma confiança ainda maior na orientação que guia nossos passos. A paz que permeia uma decisão, em contraste com a inquietação que sinaliza um desvio, emerge como um farol sutil, mas poderoso, para aqueles que cultivam a arte de esperar atentamente. Essa serenidade não anula a necessidade de ação ou de busca por sabedoria, mas a qualifica com a certeza da presença divina, transformando a ansiedade paralisante em uma expectativa vigilante e fundamentada. Contudo, a verdadeira essência dessa comunicação se revela na aplicação prática, na maneira como as convicções internas,
se traduzem em ações concretas que honram o caráter de Deus. A generosidade que transcende o mero cumprimento de deveres financeiros, abraçando o sacrifício de tempo e energia em prol do bem-estar alheio, é um testemunho eloquente dessa sintonia. Da mesma forma, a busca humilde por discipulado e a disposição para ser um mentor para outros, edificando o corpo de Cristo através de relacionamentos autênticos, demonstram uma escuta que integraliza a fé com a vida. É nesse dinamismo, onde a recepção da palavra se une à sua prática, que encontramos a plenitude da resposta divina, um eco que ressoa em nossas atitudes mais profundas. Ao olharmos para a convergência dessas reflexões, somos conduzidos a um ponto onde a busca pela clareza se aprofunda e a natureza da resposta divina se torna mais clara em sua sutileza e profundidade. A jornada que empreendemos até aqui nos preparou para uma compreensão refinada de como essa comunicação essencial se manifesta, oferecendo um vislumbre do desfecho almejado. Percebemos, assim, que a voz que buscamos não é um clamor distante, mas uma presença constante, aguardando nossa receptividade para transformar nosso viver.